A paz do Senhor, amada igreja, eu sou o diácono poeta Roberval Messias CZS. Estou aqui para ler a palavra de Deus para você. Amada igreja, todos nós sabemos que o nosso mundo, hoje, o mundo que nós pisamos, está com pandemia. Mas eu tenho a cura para essa pandemia. E essa cura, quase todas as pessoas têm essa receita em casa. Aí você deve estar esperando assim, o que é, Roberto, que está falando? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A pessoa, quando ela é temente a Deus, ele faz com fé. As pessoas que temem a Deus, são tementes a Deus, adoece. Mas Deus, Jesus Cristo, é o médico dos médicos. Deus é quem cura. Olha, eu vou ler hoje no livro de Daniel, capítulo 6, até o 8, do 1 ao 8. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário de constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais era presidente desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasiões contra Daniel, a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: o rei Dário vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, o rei será lançado na cova dos leões. Eu vou continuar, eu falei que era até 8, mas eu vou continuar, tá bom? Agora, pois, o rei confirma e edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e editou. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta de banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se impunha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram-lhe ao rei: no tocante ao mandato real, porventura não assinaste o editor, pelo qual todo homem que fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: estas palavras é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e lhe disseram: diante do rei Daniel, que é dos transportadores de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvido então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel.
e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa às covas dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se aí acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: O rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados da cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e esmigalhavam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do seu reino aos homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilha nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro e de Persa. Glória a Deus, amada igreja. É que nem eu acabei de ler o livro de Daniel todo, do 1 ao 28. A passagem bíblica de Daniel, do capítulo 6, ela nos fala para nós termos fé e orar. Daniel orava 3 vezes. Ele não obedeceu um decreto de adorar outro Deus. Por quê? Porque só existe um. Daniel orava 3 vezes durante o dia. Foi jogado na cova dos leões e Deus mandou o anjo. Tapou a boca dos leões. Daniel no outro dia pôde sair, quando o rei abriu a cela da grade. Amada igreja, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que clamar a Deus. Né, meu amor? De que é meu filho Pedro Luca, meu neném mais novo. Nós temos que orar, fazer que nem Daniel. Nós temos que orar, louvar, glorificar e exaltar. Que Deus é maravilhoso. Nós não devemos duvidar não, porque aquele que duvida, ele não crê em Deus. Ele diz que crê em Deus da boca para fora, mas na hora da aflição ele duvida. Opa! Então faça isso, amada igreja. A paz do Senhor para todos. Fique com Deus.